mudou na sua vida de quando você viu a primeira vez no Santo Flor até hoje? Olha, O que é que você poderia trazer aí? É muita coisa. A primeira Não coisa... por causa do Santo Flor, eu digo a vida em geral, não tem nada a ver, a vida em geral. Bom, eu acho que muitas coisas aconteceram. Eu cresci bastante lá no Em Busca da Verdade. A gente tem crescido bastante nesse trabalho com os empresários, os líderes do Brasil, levando a filosofia clássica, um conhecimento que foi completamente esquecido. Mas talvez o principal episódio entre o nosso último encontro aqui no estúdio foi o fato de que eu recebi a graça de ser pai novamente. Então, a gente falou bastante no último Santo Flow sobre a Celina, que inclusive minha esposa mandou foto aqui, sim. que ela viu minha foto na TV e começou a chorar pedindo colo. Ela tá com 1 ano e 8 meses. É a alegria da minha vida, assim, a luz que me ilumina. E eu tive a graça de receber uma nova alma para criar e para ser pai, que eu nomeei carinhosamente, amorosamente, de Aurora Maria. Aurora não por causa da princesa da Disney, né? Sim. Aurora por causa do fenômeno astrofísico, porque o que eu pensei, a aurora é a luz da manhã, é aquilo que quebra a escuridão, que anuncia o sol, que inevitavelmente está por vir. E é tão lindo esse fenômeno, né? Quem já madrugou e viu, antes mesmo do sol nascer, aquela luz da manhã, que se chama aurora, com certeza se encantou. E, enfim, a Aurora, eu considerei tudo isso na hora de dar um nome para ela. Inclusive é um nome dado à Nossa Senhora, Sim. Aurora, Sim. porque ela é a luz que anuncia o sol da justiça, que é Cristo que vem. É um dos títulos mais lindos de Nossa Senhora. Só que uma coisa que talvez eu não contava é que a Aurora, assim como encantadora, né, esse fenômeno encantador, é também um fenômeno muito breve. E assim também foi minha bebê. Quantos meses que foi gestada a Aurora? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Então, um pouco menos de 3 meses, né? 13 semanas. Então, enfim, talvez um pouco mais ali. É difícil, né? Sim, Mas sim. 13 semanas, 12, 13 semanas. E, enfim, a gente, graças ao bom Deus e a um grande amigo meu, Tarcísio, advogado, ele me ajudou bastante no direito de eu poder fazer uma coisa muito incomum. Eu não sabia que era incomum no Brasil, mas antes de 20 semanas, a vasta maioria dos pais e dos próprios hospitais não dão o corpo da sua bebê para enterrar. Eles jogam no lixo biológico ou incineram. E eu falei, poxa, só porque tem 13 semanas, o corpinho era absolutamente perfeito. Né? Você consegue ver tudo, os dedinhos, o pezinho, os dedinhos do pé, é tudo muito lindo. E infelizmente eu tive essa surpresa que, não, menos de 20 semanas a gente não entrega. E aí eu, no desespero, assim, talvez com uma iluminação do Espírito Santo, eu chamei um amigo que eu tinha cerca de 5 horas de relação com ele. 5 horas na vida. Sim. E eu falei, Tarcísio, você é advogado? Aí ele, sim, por quê? Eu falei, você tem uma OAB? Ele falou, sim. Eu falei, olha, eu tô passando por uma coisa muito dura e eu vou ser muito direto e frio, porque eu não tenho tempo. Aí eu comecei a explicar, eu tava no hospital, comecei a explicar o que aconteceu. Eu falei, olha, e o hospital falou que eles não vão entregar. Isso era 10h40 da noite. 11h30 ele chega. Eu só pedi assim, se o negócio escalar, eu posso falar que você é o advogado da minha família? Que eu não tenho. Sim. E aí ele é generoso, como sempre, como é todos os dias, caridoso. Ele se vestiu completamente, de terno, gravata, sapato brilhante. Chegou lá no hospital e falou, olha, eu vim representar meu cliente, a família, né, que é o meu cliente, Gustavo e Paula, e eu quero protegê-los do direito de receber o corpo da bebê deles. E então o hospital mudou completamente de postura, Sim, né? Viu um advogado chegando meia-noite praticamente. Sim. E graças a ele e a Deus, graças à correspondência dele à vontade de Deus, eu pude receber no final o corpo da minha Aurora.
enterrei. E hoje eu tenho um lugar para, talvez de alguma maneira misteriosa, matar a saudade. Sim. Né? Mas é curioso. Eu tenho, então... Bom, esse foi o principal evento. Eu tenho aprendido muito com a minha bebê Aurora, sabe? Ela se foi desse mundo, mas é aquilo. Parte da missão dos pais, a principal missão dos pais, é levar seus filhos ao céu. E de alguma maneira eu já comecei a concluir essa missão. Sim. Levando uma. Eu tenho absoluta segurança de que ela está no céu. E tudo que eu espero é que quando for a minha vez de morrer, eu espero que a luz da manhã que vai me acordar desse mundo seja a minha Aurora, né? Sim. A minha bebê, que eu não sei o tamanho que ela vai estar, eu não sei como ela é, mas eu sei que ela está diariamente comigo, diariamente mesmo, assim, né? Toda vez que eu sinto a luz do sol esquentar meu rosto, eu penso nela. Então é isso. Eu vejo os vídeos, né, do Santo Flow, os outros vídeos, até dei uma diminuída razoável nas publicações, mas era outro, assim, Gustavo, de certa forma, sabe? Era um Gustavo que não havia provado da maior dor que talvez um ser humano pode sentir, que é a perda do seu próprio filho. Mas é isso. Esse foi agora, realmente, quando você está esperando um filho chegar, do ponto de vista da normalidade, eu espero de que ele vai nascer realmente, vai conviver e vai crescer com você e tudo, né? Nesse caso, foi algo que tinha uma certa possibilidade ativa na situação, ou foi realmente algo que foi uma surpresa, uma intercorrência durante toda a gestação? Como que foi tudo isso nesse caso? Então, a gestação da minha primeira, né, a nossa primeira bebê, a Celina, foi perfeita. Não teve absolutamente nada. A gestação da Aurora também, não tinha nada acontecendo, tanto é que é normal, nas primeiras semanas tem um leve sangramento, né? Nem sangramento que fala, é outra palavra, né? Que me fugiu agora. Então a gente vai pro hospital, ver se tá tudo bem. E 2 semanas antes, mais ou menos, a gente foi fazer ultrassom. E falou, olha, tá tudo bem, batimento, tamanho, tá tudo certo. Então foi um momento muito doloroso, porque a gente descobriu que nossa bebê tinha partido no exame morfológico. Sim. Que é pra você ver se tem todos os dedinhos, se tá tudo funcionando. Aquela ultrassom mais detalhada. Exato, que você vê a primeira imagem. Então, é um dia muito especial, em geral, para pais, né? Que você se reúne ali, eu lembro até hoje. E aí, quando a médica começa o processo, você nota que o coração não bate mais. Então, foi assim que a gente descobriu. E minha esposa, a Paula, né? Ela é encantadora, assim. Eu sempre falo, né? Que depois que eu casei com ela, eu a amo incomparavelmente mais do que eu a amava quando a gente namorava. Sim. Não tem nem comparação. E quando eu namorava, eu realmente achava que eu amava ela de um jeito absurdo. E aí você vai vendo que seu coração comporta cada vez mais amor. Mas ao ver a força que ela teve em lidar com essa situação, a fidelidade dela, a maternidade que já existe com a Celina, e portanto ela não pode desistir, ela não pode parar. Sim. Ver essa cena diante de mim, naquela situação, aquela força que às vezes, quando eu colapsava, ela que me erguia, me fez vê-la, sabe? Me fez ver quem ela de fato é. Finalmente eu conheci a mulher que eu casei. E conhecendo finalmente a mulher que eu casei, eu sou capaz de amá-la verdadeiramente. Então, então você não amava ela antes? Não, eu amava. Eu amava, mas agora eu olho para aquela mulher e falo assim, nossa, o que seria de mim sem ti, sabe? Ela que tem me ensinado como lidar com a vida, de certa forma. Sou muito grato a ela.